Olá, pessoal. Boa noite. Para mim é boa noite, né? Para vocês, eu não sei que hora que vocês vão ver o vídeo, mas aqui quem tá falando é a Márcia. Tô falando de Bruxelas, na Bélgica. Nós somos imigrantes, somos uma família imigrantes aqui. E eu tô passando aqui para deixar um recadinho seguinte. É que eu tenho um canal no YouTube, Márcia Bélgica. E eu quero voltar a fazer vídeo nesse canal, porque esse canal está desativado já tem uns 6, 7 anos. E só que eu prefiro, eu gosto muito de fazer vídeo para o canal, para o YouTube, porque é um vídeo mais longo. E como eu gostaria muito de passar coisas, né, daqui de Bruxelas, da minha vida de imigrante, dos meus filhos, da minha família, das coisas que eu aprendi aqui, então tem que ser no YouTube. Então eu vou começar a fazer. E hoje eu vou me apresentar para vocês, né? E, e falar o seguinte: o como que ano que eu vim para cá? Eu vim para cá, eu e minha família, a gente veio para cá em 2004. E é engraçado que já tem 21 anos e hoje eu vejo a nossa vida aqui não muito distante das coisas do Brasil. Até porque, quando no ano que a gente veio, em 2004, depois que a gente veio em 2004, a gente nunca, a não ser, acho que a pandemia, quando teve a pandemia, a gente ficou um ano sem ir no Brasil. Mas teve ano da gente ir duas vezes. Tem ano, né? Que a gente vai até duas vezes para o Brasil. Então a gente não desvinculou nada do Brasil. Eu pago imposto, meus impostos no Brasil, a gente tem as coisas lá, a gente vai para lá, vive lá o tempo que tem de férias, de boa. Então, para a gente não tem. A gente. Tudo é normal. Conta no banco, tudo normal, tanto lá no Brasil como aqui. Então, para a gente não tem essa diferença, né? E até porque aqui da Europa a diferença, né? Eu só vou dar uma diferença assim, daqui para os Estados Unidos, por exemplo. A gente ainda tem documento, mas para quem mora na Europa que não tem documento, não é como quem vive nos Estados Unidos, que uma vez que fica, que vai, se passar dos 6 meses, aí começa a ficar, já é ilegal, e para voltar para o Brasil já é mais complicado. Aqui não tem essa, por enquanto, né? Por enquanto a gente não está vendo, a gente não tem esse problema. Mas a gente sempre foi, a gente ficou aqui sem documentos uns muitos anos sem documento. A gente chegou em 2004 e em 2000, foi 6 anos. Em 2010 nós conseguimos a nossa documentação pela anistia. Teve uma anistia em 2010 e foi com essa anistia que a gente ganhou nossos documentos. Não foi fácil. Não foi nada fácil. Muito difícil, muito difícil. Ter documentação aqui na Bélgica, eu estou falando da Bélgica, não vou falar de outros países aqui da Europa porque eu não sei. Então, mas pelo menos aqui na Bélgica é muito difícil. Portugal já dizem que é um pouco mais fácil e aqui é complicado, é muito complicado. Na minha época que eu cheguei, se a mãe ganhasse criança aqui, ela já tinha documento, ela podia ter documento. Hoje não, hoje já não é assim. Hoje é muito difícil, muito difícil. E quando eu cheguei também, até para gente ficar aqui era complicado. Eu e minha família, porque eu comecei a trabalhar com 20 dias que eu cheguei aqui, tudo era diferente, gente. Como a gente não sabe falar, a gente começa tudo do zero. Do zero, do zero, do zero. Falar para comida, para andar, transporte, nada a ver com a nossa realidade. Quando eu cheguei aqui, eu vim da roça. Então eu não sabia o que que era, eu nunca tinha visto ainda um micro-ondas, máquina de lavar roupa, máquina de secar roupa, máquinas que tinham para fazer café, gente, aspirador.
eu não tinha conhecimento dessas coisas, de nada. E com 20 dias eu fui trabalhar numa casa e fui ser babá de uma criança. Vocês imaginam, eu não sabia falar um A em francês. E tem muitas pessoas que acham que isso é uma complicação. Ai, meu Deus, como é que eu vou aprender a falar o idioma? Como é que eu vou aprender a me virar? Gente, sem problema. Sem problema nenhum. A gente aprende. Eu não sei explicar como. A gente, sem perceber, a gente começa a falar o idioma, a gente começa a interagir com todo mundo. Eu tive dificuldade quando eu cheguei aqui com comida, muita dificuldade. Tava vindo da roça, gente. Tudo a gente era tudo natural, a gente não comia nada comprado, assim, né? Sei lá, não sei se vocês entendem, mas esse sanduíche, pizza. Pra vocês terem uma ideia, eu aprendi a fazer tudo para os meus filhos. Eu fazia iogurte, eu fazia pizza, eu fazia rosca, eu fazia pão, eu fazia de tudo. Porque eu via na televisão e como eu não tinha dinheiro e não tinha muito acesso na fazenda para comprar, eu aprendi a fazer para os meus filhos. Porque eu via que eles viam na televisão, ficavam com vontade, e a gente não tinha essas possibilidades. Então, eu aprendi a fazer para eles. E quando a gente chegou aqui, isso foi um choque. Para você ter uma ideia, eu na primeira semana que a gente chegou aqui, eu queria comprar. Eu cheguei numa época que tinha muito morango, era a época de morango. Essa época agora, porque em março, eu cheguei aqui no dia 17 de março. Era como se eu já tivesse aqui 2 meses. Era a época de morangos. E a minha sobrinha, eu vim para ficar com ela na casa dela, né? E a minha sobrinha falou: ah, tia, vai no mercado comprar leite condensado. Ah, eu fui umas 3 vezes e voltei sem o leite condensado, porque eu não sabia como falar, eu não encontrava. Arroz. A gente foi comer arroz como o arroz do Brasil, eu acho que eu já tinha uns 3 anos que eu estava aqui. Porque a gente só comia um arroz escuro, que a gente botava na panela, e quanto mais água você ia colocando, mais ele ia crescendo. Era uma coisa de louco. E a gente foi aprendendo isso aos poucos. Hoje, quem chega imigrante, que chega aqui, por exemplo, agora, gente, aqui você tem o Brasil na sua frente. Tudo que você quer, não tinha mercado brasileiro, hoje tem dezenas. Tudo que você quer, você encontra, sabe? Nos supermercados brasileiros. Carne boa, verdura, chuchu, jiló, quiabo, gueroba, não fresca, né? Mas você pode comprar ela enlatada, que aqui pra gente já é o máximo. Então, assim, a gente teve uma dificuldade, essa dificuldade foi superada, e quando a gente olha para trás, a gente fala, poxa vida, né? É tão diferente, foi tão incrível, e o tempo passa quando a gente menos espera. Para nós, por exemplo, já tem 21 anos que a gente já está aqui, e a gente já está querendo voltar para trás, já está querendo voltar para o Brasil, e é isso. Então, quando as pessoas pensam que vou ser imigrante, decide por algum motivo, não veja isso como um bicho de 7 cabeças, gente. Não. Tudo a gente aprende. Você pode vir começar do zero, você vai conseguir, se você tiver foco, determinação, ser motivado. Tudo é normal. Tá? Sem complicação, tá bom? Gente, eu espero que vocês deixem questões que vocês quiserem saber, procurar. Quero voltar a fazer vídeo pro YouTube, gente. Vocês precisam me ajudar, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.